Isso é um relacionamento nocivo. Você já parou para pensar que talvez o maior problema dos seus relacionamentos não sejam as outras pessoas? Que talvez o padrão se repete? A pessoa que some, que te trai, que te trata mal, que te deixa no vazio. Talvez esse padrão comece em você. Eu não estou dizendo isso para te culpar. Estou dizendo porque ninguém te contou antes. Hoje a gente vai falar sobre algo que a maioria das pessoas tem, mas poucos admitem. A fragilidade emocional. Aquela sensação de que você só é completo quando tem alguém ao seu lado. Que a sua felicidade depende de uma mensagem, de uma presença, de um relacionamento. Eu prometo que no final desse vídeo, você vai enxergar isso de uma forma completamente diferente. Fica comigo. A fragilidade emocional não começa de repente. Ela é construída ao longo da vida. Começa na infância, nas primeiras experiências de amor, ou falta dele. Começa quando a criança aprende, de alguma forma, que o afeto é condicional. Que ela precisa se comportar de um jeito específico para ser amada. Ou quando ela cresce em um ambiente instável e aprende que o amor pode acabar a qualquer momento. Aí essa criança cresce, vira adulto, mas carrega dentro dela uma ferida aberta, o medo de ser abandonada. E esse medo se manifesta de formas muito concretas no seu dia a dia. Você checa o celular compulsivamente esperando uma mensagem? Você muda de humor dependendo de como a outra pessoa te trata? Você ignora sinais vermelhos, pois o medo de ficar só é maior do que o medo de se machucar. Você faz tudo para agradar, mesmo quando isso vai contra o que você quer. Você termina um relacionamento e logo já precisa estar em outro, porque ficar só parece insuportável. Isso não é amor, isso é dependência emocional. E o grande problema da dependência emocional é que ela distorce tudo. Ela faz você enxergar o que quer enxergar e não o que realmente está à sua frente. Você começa a acreditar nas palavras bonitas e ignora as atitudes que contradizem essas palavras. Você cria uma versão idealizada das pessoas. E quando a realidade aparece, você sofre. Mas mesmo assim, não sai. Por quê? Porque sair significa ficar só. E ficar só, para quem tem fragilidade emocional, é uma sentença. Tem frases que parecem românticas, mas na verdade é um sinal de alerta enorme. Você é minha razão de viver. Sem você eu não sou nada. Você completa a minha vida. Essas frases soam bonitas nas músicas. No cinema são o máximo. Mas na vida real são indícios de um relacionamento adoecido. Porque quando você deposita sua felicidade na presença de outra pessoa, você entrega o controle emocional da sua vida para uma pessoa que não sabe e não deveria ter essa responsabilidade. Pensa comigo, se a sua felicidade depende de outra pessoa, o que acontece quando ela sai? Quando ela muda? Quando ela tem um dia ruim e não tem energia para te entregar aquilo que você precisa? Você desmorona. E aí começa um ciclo vicioso. Você precisa de atenção constante. Você fica ansioso quando a pessoa some por algumas horas. Você interpreta silêncio como rejeição. E você começa a cobrar, sufocar, controlar. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque você está com medo. E o outro lado? Ou a pessoa embarca nessa dinâmica doentia, e aí vocês dois ficam presos num ciclo de carência e dependência, ou a pessoa se afasta, porque ninguém aguenta por muito tempo
ficar sendo o único pilar emocional de outra pessoa. E quando ela se afasta, você confirma a crença que sempre teve. As pessoas sempre me abandonam. Mas perceba, não foi o abandono que criou a crença. Foi a crença que criou o comportamento que gerou o abandono. Isso é o que chamamos de profecia autorrealizável emocional. O único jeito de quebrar esse ciclo é entender que a sua felicidade não pode depender de ninguém. Quando alguém chega para um relacionamento com um tanque emocional vazio, carente, inseguro e precisando de validação, essa pessoa fica vulnerável a um típico específico de parceiro. Porque existe um padrão de pessoa que se sente muito confortável ao lado de quem precisa de mais. São pessoas que usam a carência do outro como ferramenta de controle. Esses sabem exatamente o que dizer. Chegam encantando, cheios de atenção, palavras bonitas, promessas. E você, que estava faminto de afeto, abre as portas da sua vida de par em par, sem questionar, sem observar, sem esperar. Aí vem o ciclo que muita gente conhece: encantamento, conflito, arrependimento e encantamento de novo. E nesse ciclo você vai se desgastando, vai perdendo a si mesmo, vai se acostumando com situações que antes eram inaceitáveis. O ciúme excessivo vira prova de amor. O isolamento vira ele só quer me proteger. A humilhação vira foi só uma briga. A ausência vira ele é muito ocupado. E você vai ficando, porque não sabe mais quem é você sem essa pessoa. Porque o vazio de antes parece pior do que a dor do agora. Isso é um relacionamento nocivo. E ele só aconteceu porque você entrou nele precisando de alguém. Qualquer alguém, só para preencher o vazio em você. Então o que fazer? A resposta é simples de dizer e difícil de viver. Você precisa ser feliz consigo mesma antes de qualquer outra coisa. Não é clichê, não é frase de autoajuda vazia. É o alicerce de qualquer relacionamento saudável que você vai ter na sua vida. Mas o que significa, na prática, gostar de si mesmo? Significa conhecer quem você é, quais são seus valores, seus limites, o que você aceita e o que você não aceita. Muita gente nunca parou para se conhecer de verdade, porque sempre estava ocupada tentando se adaptar ao que o outro queria. Significa cultivar a sua própria vida, amigos que são seus e não do casal, hobbies que existem antes e depois do relacionamento, sonhos que não dependem de ninguém para serem perseguidos. Significa tolerar a solidão sem entrar em pânico. Sabe aquele desconforto de um final de semana sozinho? Ele precisa ser enfrentado, porque quando você foge dele, vai sempre correr para qualquer braço que esteja disponível, não importa se é o braço certo. Significa aprender que você é suficiente, não porque é perfeito, mas porque tem valor, independente de estar em um relacionamento, de ter alguém do lado, de ser validado pelo outro. Significa trabalhar as suas feridas, terapia, leitura, autoconhecimento. Não dá para construir algo sólido em cima de uma fundação quebrada. Quando você se torna sua própria companhia favorita, quando você aprende a desfrutar da sua própria presença, algo muda na sua energia. Você para de aceitar qualquer coisa. Você começa a filtrar. E é aí que os relacionamentos mudam de patamar. Quando você está bem consigo mesmo e aparece alguém, você vai ter algo que não tinha antes: clareza. E com clareza,
você para de se iludir com palavras bonitas e começa a observar o que realmente importa, as atitudes. Qualquer pessoa pode dizer que te ama, qualquer pessoa pode prometer que vai estar presente, que vai te respeitar, que é diferente de todos os outros. As palavras custam nada, as atitudes custam tudo. Então, o que observar? Como a pessoa te trata quando está com raiva? É nos momentos de conflito verdadeiro que o caráter aparece. Essa pessoa respeita, mesmo discordando? Ou usa suas vulnerabilidades como arma? Se as ações são consistentes com as palavras, ela diz que te prioriza, mas some quando você precisa. Ela fala sobre respeito, mas cruza seus limites constantemente. Acredite no padrão, não nas desculpas. Como ela faz você se sentir sobre si mesmo? Você se sente mais leve ou mais pesado ao lado dessa pessoa? Mais confiante ou mais inseguro? Relacionamentos saudáveis elevam, os doentios diminuem. Observe se ela tem vida própria. Uma pessoa saudável tem projetos, amigos, sonhos. Desconfie de quem existe somente em função de você, ou de quem quer que você exista somente para ela. Como ela lida com seus limites? Quando você diz não, como ela reage? Respeita ou pressiona? Um limite ignorado no início de um relacionamento é um alerta enorme. Quanto ao tempo, pessoas verdadeiras não fogem do tempo. Elas ficam, elas se revelam com consistência. Não se deixe apressar por um encantamento intenso logo no início. Isso é um dos sinais mais comuns nos relacionamentos nocivos. Mais do que qualquer técnica de observação, aquela sensação de aperto no peito, de que algo está errado. Não ignore. Imagina como é entrar num relacionamento por escolha, não por necessidade. Não é eu preciso de você para ser feliz. É eu sou feliz e quero compartilhar isso com você. Sem você eu não sou nada. É eu poderia estar só e estaria bem, mas escolho estar com você porque você me faz bem. Essa mudança de perspectiva transforma tudo, porque quando você não precisa, você não aceita qualquer coisa. Quando você não aceita qualquer coisa, você pode ir embora. Quando você não precisa, você atrai pessoas que são inteiras e não pessoas que pretendem preencher seus vazios com você. Relacionamento saudável é feito por duas pessoas que chegam inteiras, cada uma com a sua vida, seus sonhos, seus valores, e que escolhem todos os dias construir algo juntas, não porque precisam, mas porque querem. Essa é a diferença entre amar e se prender, entre estar junto e ser refém. Se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, na carência, nos relacionamentos que doeram, na dificuldade de ficar só, saiba que isso não é fraqueza, é um ponto de partida. A pergunta que eu deixo para você hoje não é por que eu só me envolvo com as pessoas erradas. A pergunta é: o que existe dentro de mim que eu preciso cuidar antes de encontrar alguém? Responda essa pergunta com sinceridade. Trabalhe nessa questão. E aí a sua vida vai começar a mudar. Você não precisa de ninguém para ser feliz. E quando você entende isso, de verdade, vai atrair alguém que vai fazer a sua felicidade mais bonita. E para você, compartilha com alguém que pode estar passando pela mesma situação. Deixe o seu comentário dizendo em que ponto você se identificou. E se inscreve no canal para continuar essa conversa. Abraço.